Mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Aqui conversamos a respeito de fundos imobiliários, sempre apresentando uma boa ideia para análise de um bom ativo para colocarmos na nossa carteira. Não é recomendação de compra, mas somente um despertar de ideia a ser devidamente estudado. De forma bastante diferente, como vocês podem ver aqui na tela, um tabelão, um grande resumo de vários fundos imobiliários. O meu objetivo aqui é expor para vocês o que seria uma janela de oportunidades. Nós temos muitos fundos imobiliários apresentando uma grande queda no seu valor de negociação, que eu vou deixar destacado aqui, bem como o preço sobre o valor patrimonial, que também vou deixar destacado aqui nesta coluna. Eu quero mostrar para vocês aqui o que talvez seja uma grande chance de engordarmos a nossa carteira com boas, ou melhor, ótimas oportunidades. Obviamente, fica sempre aquela recomendação para que seja estudado. O fundo tem que ser estudado e principalmente haver uma boa diversificação na carteira. Eu começo falando para vocês do RBVA11, é um fundo imobiliário híbrido que tem 81 ativos, apresentou uma queda de 18% na sua variação de cotação. No último mês, ele trouxe um dividend yield de um pouco mais de 1%, enquanto que o preço sobre o valor patrimonial 0,89, que é um índice abaixo de 1, o que nos sinaliza que é um fundo descontado. Aliás, todos os fundos que serão mencionados aqui estão com o preço sobre o valor patrimonial abaixo de 1. Com relação ao RBVA11, nós temos uma grande média diária de liquidez e participação no IFIX. Esse aqui foi um dos critérios que eu utilizei para colocar fundos imobiliários aqui nessa tabelona. Com relação ao TEGAR 11, outro fundo imobiliário híbrido, que teve uma variação na sua cota de 15% em redução. O dividend yield no último mês de pagamento de rendimento, 1,34%. Um excelente número que ele apresentou. O preço sobre o valor patrimonial, 0,89, como sempre abaixo de 1. E ótima média diária de liquidez e grande participação no IFIX. O TEGAR 11 ele tem 203 ativos no segmento ali de loteamento imobiliário, incorporações e alguns CRIs também. O VILG 11, outro fundo imobiliário no segmento logístico, aliás é o primeiro que abre esta categoria de logístico. Ele teve uma redução na sua variação da cota de 16%. No último mês, na distribuição dos rendimentos, o dividend yield 0,71%. O preço sobre o valor patrimonial 0,87% e grande liquidez, bem como participação no IFIX. O VILG 11 ele tem 16 imóveis em 7 estados, com 65 locatários diversos. É um fundo grande, ele tem um patrimônio líquido ali de 1,7 bilhões de reais. Continuando aqui no segmento de logístico, o XPLG11, ele tem 14 imóveis, um em construção. A queda na sua cotação nos últimos 12 meses, 16%. O dividend yield, 0,71%. E o preço sobre o valor patrimonial 0,84, também com grande liquidez e grande participação no IFIX. Agora com o SDIL 11, também no segmento logístico, é um fundo com 5 ativos, um patrimônio líquido não tão grande, 623 milhões, tem 12 inquilinos para esses 5 ativos. A variação da sua cota nos últimos 12 meses teve uma queda, vamos dizer assim, apenas 6,38%. O dividend yield 0,84% e um preço sobre o valor patrimonial 0,92%. Tem boa liquidez também.
e alguma participação no IFIX, representado aqui por 0,53%. Para terminar, no segmento dos logísticos, o HSLG 11, ele tem 4 imóveis, um patrimônio líquido de 1,4 bilhões. A variação da cota nos últimos 12 meses também negativo em 16%. O dividend yield alcançou 0,75% neste último mês de referência, que em relação à gravação deste vídeo. E o preço sobre o valor patrimonial 0,78%. Também um número bastante abaixo de 1. A liquidez diária na média de 420 milhões e uma participação no IFIX na casa de 1%. Agora, trocando o segmento de logístico para escritórios, vamos observar agora o BRCR11. Tem um patrimônio líquido de 2,78 bilhões, são 15 imóveis. E a variação da cota, uma queda de 21,72%. Não por acaso o segmento de escritórios e de shopping são um dos que mais caíram o seu preço de cota da negociação, em especial os escritórios. Continuando a nossa observação, dividend yield de 0,72% e o preço sobre o valor patrimonial 0,63%. Bastante abaixo de 1, é um fundo muito descontado. A média diária de liquidez, um pouco mais de R$1,5 milhão e uma grande participação no IFIX. No segmento de escritórios, vamos agora para o VINO 11, que eu separei neste tabelão. A queda na variação da cota nos últimos 12 meses também bastante expressiva, 21%. O dividend yield no último mês, 0,72%, e o seu preço sobre o valor patrimonial, 0,87%, também bem descontado. Uma grande média diária de liquidez e uma participação aqui no IFIX 0,78%. Terminando com relação aos escritórios, o RECT 11 são 12 imóveis de boa qualidade, também uma grande variação negativa no seu preço de negociação. A cota teve uma redução de 26% nos últimos 12 meses. O dividend yield já um pouquinho melhor dessa turma dos escritórios, 0,87%. Entretanto, o preço sobre o valor patrimonial, 0,6%. A média diária de liquidez, 697 milhões e uma participação no IFIX de 0,49%. E por fim da nossa tabela, o HGBS 11 é um fundo de shopping. Ele tem mais de 2 bilhões em valor patrimonial. E só shopping center grande, com pelo menos 15 mil metros quadrados em área de locável, né? E em cidades acima de 500 mil habitantes. A sua variação da cota nos últimos 12 meses, 13,13%. O dividend yield, 0,72%. E o seu preço do valor patrimonial em 0,81%, bastante abaixo de 1 também. Uma boa participação no IFIX e também uma boa média diária de liquidez. Mas isso tudo que eu apresento não são apenas para se encher os olhos do investidor. É absolutamente necessário entender o que está acontecendo com cada um destes fundos imobiliários. Por exemplo, nós temos o VINO 11, que tem um pouco mais de 500 milhões a pagar no seu passivo. Grande parte dele é a aquisição da sede da TV Globo em São Paulo. Tem que pagar esse passivo. Como é que vai ser feito isso? Vai emitir cotas? Como é que isso vai acontecer? É um passivo um pouquinho mais alongado. Nós temos também, por exemplo, o SDIL 11, também tem um passivo de mais de 200 milhões de reais, enquanto o patrimônio líquido dele é 623 milhões.
É um passivo que vem pela aquisição de imóveis, mas isso tem que ser pago também. O RBVA11, esse segmento híbrido que ele está situado, com uma quantidade elevada de imóveis, 81 imóveis. Dentro desses 6 inquilinos, nós temos Caixa Econômica Federal e Banco Santander, ocupando uma grande quantidade desses imóveis, ou seja, uma exposição elevada em agências bancárias. E fica aquela questão, você aceita ficar com um fundo imobiliário com grande exposição em agências? Aí você pensa na seguinte questão: o Banco Caixa Econômica Federal, ele é um banco de característica de grande movimentação física de pessoas. Por exemplo, na carteira de financiamentos imobiliários, isso movimenta muitas pessoas para dentro da agência, fundo de garantia. Então poderia ser considerado que um menor risco de vacância para essas agências no vencimento dos contratos. Não dá para se garantir isso, mas são itens que se analisa quando você tem o estudo do fundo imobiliário. O RECT 11, por exemplo, ele tem a vacância de 15%, fundos de escritórios estão com grande vacância. O RECT 11, 15%. O BRCR 11 tem uma vacância de 25%. O que, por outro lado, pode significar que, havendo a ocupação desses espaços, nós tenhamos um aumento, um incremento dos seus rendimentos mensais, justamente pelo aumento dos pagamentos dos aluguéis e aumentando o dividend yield. Não é garantir que isso vai acontecer num espaço de tempo bastante reduzido, ou se a longo prazo as coisas serão diferentes, favorecendo a ocupação desses imóveis. Então são todas essas questões que devem ser analisadas quando se pretende fazer a aquisição de algum fundo imobiliário. Os detalhes precisam ser estudados, a diversificação é extremamente necessária para que a carteira ela fique protegida de algumas intercorrências que venham a ocorrer no fundo imobiliário. E com isso eu pergunto para vocês, me deixe lá nos comentários, vocês possuem algum desses ativos na sua carteira? Apenas desses que eu estou mencionando aqui neste vídeo? Me deixa lá nos comentários. Eu quero ver a participação de vocês. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência, vocês estarem aqui comigo. Já deixa aquele like para o vídeo e inscreva-se no canal caso não seja inscrito. E pode usar à vontade o espaço dos comentários para deixar a sua experiência, a sua opinião, a sua pergunta. Vamos sempre estar trocando ideias e conversando a respeito dos investimentos em fundos imobiliários. E até o nosso próximo vídeo.